Bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso sobre a teologia da libertação. Nesta aula, então, nós vamos ver alguns pontos críticos. Procuremos avaliar as linhas doutrinárias da teologia da libertação na sua forma extremada filomarxista, que é a modalidade controvertida da teologia da libertação. As modalidades não extremadas da teologia da libertação, elas aproximam-se da ética social e da doutrina social da igreja. A utilização explícita ou implícita do pensamento marxista desvirtua qualquer modalidade de ética cristã. A discussão em torno da teologia da libertação é candente, em grande parte por causa de ambiguidades e semiverdades que a marcam. Como se pode depreender? A começar, primeiro, vamos ver sobre o termo libertação. A palavra libertação é relativamente recente no vocabulário teológico. Ela veio substituir o termo redenção, usado pelos escritos no Novo Testamento. Como também toma o lugar de salvação. Libertação é palavra familiar ao vocabulário marxista. Basta lembrar, para não citar outros fatos, que o partido de Luiz Carlos Prestes, no Brasil, se chamava Aliança Nacional Libertadora. O vocábulo libertação é apto a atrair todos os homens, os quais, porém, não o entenderão sempre do mesmo modo. Com efeito, é certo, de um lado, que todo homem aspira a ser libertado de algo que ele julgue constrangedor. De outro lado, esse libertar-se é entendido de várias maneiras. Assim, o budismo apregou a libertação, o espiritismo também, o marxismo também, a psicoterapia também. Também, a seu modo, os movimentos feministas radicais preconizam também a libertação ou emancipação da mulher. O cristianismo também almeja a libertação do gênero humano. Todavia, entende-se em sentido diferente, pois tem em vista principalmente a vitória sobre o pecado e a morte a qual Cristo deu início, mas que só estará consumada no fim dos tempos. São palavras de São Paulo. A criação foi submetida à vaidade, na esperança de que ela também ser libertada da escravidão, da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. E não só ela, mas também nós, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Essa polivalência da palavra libertação levará o leitor a procurar, antes do mais, descobrir em que sentido é ela entendida pelos autores que a utilizam. Em não poucos casos, concluirá que ela tem conotações políticas marxistas. Teologia latino-americana. Os pioneiros da teologia da libertação fazem questão de dizer que a clássica teologia é alienante, porque helenizante, e que a espiritualidade católica existente no Brasil, até época recente, era de origem europeia. Por isso apregou uma teologia, ou em particular uma cristologia, para a América Latina. Todavia, quem lê as obras de tais autores, verifica que os mesmos estudaram na Europa, onde se imbuíram notoriamente dos princípios e das conclusões da exegese bíblica alemã, especialmente também a protestante, e das teses dos teólogos germânicos, em especial Moltmann, que é um teólogo protestante. Ora, os escritos dos teólogos da libertação referem-se frequentemente de maneira explícita ou implícita a tais autores europeus. É o que relativiza enormemente o qualificativo de latino-americana, que os mesmos atribuem à sua obra teológica. Ademais, note-se que esta não é em absoluto popular.
passa muito longe das concepções teológicas ou da fé das populações oprimidas latino-americanas. A questão da conversão. Gutierrez incute a necessidade de conversão do cristão. Essa conversão significa voltar-se para o próximo, para o oprimido. A conversão a Deus é menos mencionada, talvez por estar implícita na conversão para o irmão. Não há dúvida de que é impossível amar a Deus sem amar ao próximo. Todavia, seria para desejar que os teólogos da libertação dessem a devida importância à conversão e ao relacionamento direto do cristão a Deus. É em função do amor diretamente oferecido a Deus que o homem se volta para os seus semelhantes sem fazer acepção de pessoas, como Deus não a faz. Pode acontecer sim que alguém, através do exercício da filantropia, chegue ao amor de Deus. Deus, desconhecido até então. Todavia, para quem conhece a Deus, é indispensável colocar o amor a Deus como fonte e esteio do amor ao próximo. Mais ainda, a teologia da libertação insiste muito em acusar as classes mais abastadas como sendo dominadoras e opressoras. O pecado do mundo estaria de um lado só e abrangeria toda a coletividade dos ricos, sem exceção de indivíduos, rotulada como tirânica. Ora, esta perspectiva é evidentemente unilateral e exagerada. Não se pode incriminar todas as pessoas que não pertençam às camadas mais humildes da sociedade, ao mesmo tempo que se inocentam estas camadas de maneira genérica e distinta. Questão do marxismo e cristianismo, uma aliança ilusória. É ilusório conceber qualquer tipo de aliança entre marxismo e cristianismo, mesmo que tão somente sob a forma branda de utilização da análise marxista da sociedade na elaboração de síntese teológica. Com efeito, os diversos aspectos do marxismo são inseparáveis de concepções materialistas e ateias. Estas perpassam qualquer tese marxista como a água derramada num vaso comunicante, que se propaga a todos os demais vasos. É o que o documento de Prueba observa no número 544. Alguns creem possível separar diversos aspectos do marxismo, em particular sua doutrina e sua análise. Recordamos que seria ilusório e perigoso chegar a esquecer o nexo íntimo que os une radicalmente. A aceitar os elementos da análise marxista sem reconhecer suas relações com a ideologia, entrar na prática da luta de classes e da sua interpretação marxista, deixando de perceber o tipo de sociedade totalitária e violenta a que conduz tal processo. O Papa São João Paulo II, dirigindo-se aos bispos latino-americanos, aos 2 de julho de 1980, observava, ele que nós celebramos no dia de hoje: a Igreja não necessita de recorrer a sistemas e ideologias para amar, defender e colaborar na libertação do homem. A libertação cristã usa meios evangélicos com a sua eficácia peculiar e não recorre a algum tipo de violência, nem a dialética da luta de classes, ou a praxis, ou a análise marxista, pelo perigo de ideologização a que se expõe a reflexão teológica, quando se realiza partindo de uma praxis que recorre à análise marxista. Suas consequências são a total politização da existência cristã, a dissolução da linguagem da fé na das ciências sociais e o esvaziamento da dimensão transcendental da salvação cristã. Além do mais, note-se que o marxismo e as suas bases científicas foram desmentidos pela história dos anos de 1989 a 1991. Os próprios partidos comunistas hoje trocam seus nomes e seus programas, usando vocabulário novo, porque sabem que a linguagem
e a tática do marxismo, do socialismo real, estão desmoralizadas aos olhos do público. A secularização e o surto de seitas. A teologia da libertação, com seu caráter antropocêntrico, que remove o teocentrismo da autêntica teologia, é herdeira da mentalidade dos teólogos da morte de Deus. Estes, Dietrich Bonhoeffer, Haver Cox, John Robinson, Paul Tillich e Van Buren, na década de 1960, afirmavam que Deus era um nome morto ou sem ressonância no mundo contemporâneo. Por conseguinte, o cristão deve viver aqui, deve viver como se Deus não existisse, ocupando-se tão somente do homem, como os ateus. A fé seria um valor de fórum meramente interno. Estas ideias redundaram na secularização do cristianismo ou num cristianismo ateu, sem Deus ou sem religião. Ora, essa secularização, ou melhor, esse secularismo é retomado pela teologia da libertação, politizando a fé. Ela despreza a religiosidade popular com seus ritos e cerimônias, bênçãos, ladainha, rosários, profissões e etc., afastando o povo simples da Igreja Católica. Assim se tem aberto o campo para as seitas e os novos movimentos religiosos. Os fiéis que vão à igreja querem ouvir falar de Deus e dos valores sagrados. Se tal discurso é substituído por conclamações sociopolíticas e agora socioambientais, vão procurar em outros templos a resposta para seus anseios. A teologia da libertação torna-se assim então um dos fatores responsáveis pela defecção dos fiéis católicos, que vão engrossar as assembleias de novas correntes religiosas. Leitura materialista da Bíblia e leitura na ótica do pobre. Entre os teólogos da libertação, encontram-se os que propugnam a releitura da Bíblia segundo as coordenadas materialistas do marxismo. O dinheiro, a disputa dos bens materiais, a conquista do poder e etc. seriam as linhas mestras da história bíblica. Esta deveria ser lida como os marxistas leem a história universal. Outros teólogos querem reler a Bíblia com o olhar do pobre, sendo este entendido como oprimido em luta contra seus opressores. Em consequência, toda a problemática classicista é introjetada dentro do texto sagrado. Este se torna pretexto para se desenvolverem considerações de ordem sociopolítica marxista revestida de um verniz religioso bíblico que lhes parece conferir autoridade. Ora, estes dois métodos de leitura bíblica são errôneos. Não há outra ótica válida para se ler a Bíblia que não a do Espírito Santo, autor supremo dos livros sagrados, como diz o Concílio Vaticano II, na sua Constituição Dei Verbum número 12. A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada segundo aquele mesmo Espírito porque foi escrita. Por isso, para aprender com exatidão o sentido dos textos sagrados, deve-se atender com não menor diligência ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura, levadas em conta a tradição viva da Igreja toda e a analogia da fé. Nos últimos tempos, tem-se publicado muitas obras de exegese bíblica, até de caráter popular, inspiradas por premissas heterogêneas. Para entender a Bíblia, o estudioso deve isentar-se de qualquer preconceito filosófico-político. Procure averiguar o sentido exato do texto original, hebraico, aramaico e grego, e ouça o que a palavra de Deus oral e viva na igreja diz a respeito de tal passagem bíblica. Feito isto, procurará depreender as consequências práticas de tal trecho na vida moral dos cristãos e da sociedade. Na nossa próxima aula, então, vamos ver um pouco algumas considerações finais sobre esse curso sobre a teologia da libertação. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.